Oi, pessoal, boa noite. Tivemos que sair e entrar de novo, porque a Francilene, que é a convidada, não está aparecendo para mim e nem eu estou aparecendo para ela. Vamos tentar mais uma vez aqui. Se não der certo, a gente continua. O importante é que vocês nos vejam. Pronto. Mesma coisa. Mesma. Oh, sinceramente, o Instagram tá de graça com a gente, mas tudo bem. Nunca entenderei e também não está aparecendo online, que eu coloquei no computador, não está mostrando que eu estou online. Isso acaba também não entregando, né? É só quando eu clico diretamente, ó, e aparece. Uhum. Certo. Então, vou botar aqui um pouquinho no computador, de vez em quando a gente vai acabar olhando aqui para o computador por isso. Então, muito bem, muito bem. Vamos iniciar mais uma modelagem. E a modelagem dessa semana é do Daniel Goleman. Quem seria, né? Quem é o Daniel Goleman? Ele é um Diga aí, quem psicólogo. é? Oi? Me diga aí quem é. Vamos aprender juntas. Vamos lá, gente. Vamos lá. O Daniel Goleman é um psicólogo, é escritor de renome internacional e jornalista norte-americano, conhecido pelo livro best-seller Inteligência Emocional. Uhum. Ele escreveu extensivamente sobre o papel da inteligência emocional na saúde mental e defende a ideia de que o autoconhecimento emocional é fundamental. Então, quem seria o Daniel, né? Ele é considerado realmente o pai da inteligência emocional. Então, ele fala que uma das habilidades psicológicas consideradas mais importantes é a capacidade de resistir ao impulso. Essa capacidade de controlar os impulsos é a base da força de vontade e do caráter. Você sabia, Francilene, que o cérebro emocional é capaz de responder a um acontecimento de forma muito mais rápida do que o cérebro pensante, o cérebro racional? E é exatamente por isso desenvolver a inteligência emocional é tão necessário. Mas, afinal, o que seria a inteligência emocional, né? Ele fala que é a capacidade do indivíduo de identificar seus sentimentos e emoções com mais facilidade e saber escolher o melhor caminho. Isso se chama autoconsciência, que é a capacidade de analisar as emoções para prever as reações. Então, se eu não reconheço as minhas emoções, eu não vou ter sequer a possibilidade de gerenciá-las. Então, se eu, quantas vezes a gente está conversando e pergunta, mas qual é o seu sentimento? Ah, não sei. Isso é uma extrema desinteligência emocional. Porque se eu não conheço, se eu não reconheço, às vezes eu sei, mas não quero reconhecer. Aí já denota uma falta de humildade. Mas se eu não reconheço, porque eu estou escondida atrás do meu ego, eu jamais vou conseguir tratá-la, eu jamais vou conseguir gerenciar as emoções, porque de fato todos nós temos emoções primárias, e como ele mesmo diz, quando ele fala de controlar as emoções, ele está se referindo às emoções realmente estressantes, incapacitantes. Porque sentir as emoções é o que torna a nossa vida rica. Não é sobre você não sentir, é sobre o que você fazer com essas emoções. Nós estamos aqui para lidar com elas, principalmente as emoções tóxicas. Nós estamos aqui para
ir trabalhando as nossas emoções e com isso nós, com esse controle, com essa inteligência emocional, a gente vai prever as nossas reações e a gente vai saber lidar melhor, até com esses impulsos, obviamente. Se eu tenho esse controle, eu vou ter uma previsão das minhas reações. E quando nós não temos essa inteligência, nós simplesmente somos arrastados pelas nossas emoções e temos péssimas atitudes. Por exemplo, eu posso comer quando eu estou triste, quando eu estou ansioso, ou mesmo reagir com violências físicas, verbais, a eventos simples do dia a dia. Então, essa não inteligência emocional acaba, de algum modo, mostrando a nossa imaturidade, a nossa falta de conhecimento até de nós mesmos, né? E nós estamos aqui para, de fato, trabalhar tudo isso. Então, ele fala que essa capacidade, essa inteligência, essa capacidade de reconhecer as emoções, tanto nossas quanto de outras, e gerenciar a nossa resposta a essas emoções, né? Então, a gente pode até definir que é como um conjunto de habilidades que permitem uma maior adaptabilidade da pessoa às mudanças. Então, a gente tem muito, de fato, a aprender, mas se a gente não começar por nós mesmos, não vai funcionar. Não vai dar muito certo, né? E ele fala também de algumas habilidades chave da inteligência emocional, como o autoconhecimento, você começa por aí, porque sem ele você também não vai ter o autocontrole, depois vem o autocontrole, vem a empatia, vem a motivação e as relações interpessoais, que quando essas chaves estão desenvolvidas, elas estabelecem o nosso êxito nos relacionamentos e na vida profissional. Ele fala também de que quando você critica uma pessoa, fica mais difícil que ela mude. Então, veja bem, isso tem muito a ver com o ego, né, Francilene? Porque se nós, tanto o elogio quanto a crítica, são duas situações que podem nos afetar. Se você depende do elogio, você vai cair na primeira crítica. Uhum. Então, o elogio, ele acaba, sim, alimentando o seu ego e a crítica acaba destruindo o seu ego. Então, se você não sabe quem você vai se afetar tanto por um quanto por outro. E o que você precisa entender? Que o seu ego nada mais é do que o seu funcionário e não o seu patrão. Se ele vira o seu patrão, acabou. Você está simplesmente derrotado. Você tem que mandar o seu ego trabalhar. Você tem que deixar ele sempre ocupado. É você que tem que mandar nele. Você que tem que dizer para ele, vai malhar, vai nadar, vai correr, vai fazer exercício, sai do celular. Sabe, ele é seu menor aprendiz. Ele é o seu estagiário e não o seu patrão. E ele, sem falar que o ego é um dos 3 principais inimigos que nós carregamos. E quando, por exemplo, nós não reconhecemos as nossas emoções, quando nós não reconhecemos esses sentimentos, a emoção é um sentimento. O sentimento é uma interpretação da realidade. Obviamente que uma mesma situação pode me afetar de forma diferente do que afetaria outra pessoa. Por isso é uma interpretação da realidade. Então vai me gerar um sentimento conforme essa minha interpretação. Isso também é muito individual. Isso vai muito, claro, dependendo do nosso nível de inteligência emocional, né? Então, quando a gente não sabe exatamente lidar com tudo isso, a gente vai ficar à mercê do nosso ego. O ego quer reagir, o ego quer retrucar, o ego não quer ficar por baixo. Entende? Então, na verdade, você está sendo refém dele. Então,
é como sempre o Pablo fala, nunca comece uma guerra, mas termine todas. Nunca comece a falar primeiro. O sábio, sábio, ele precisa ser o último a falar. Então, a gente precisa ter essas observações em nós mesmos, porque nós estamos aqui justamente para que, através de nós possamos, inclusive, ter a empatia com o outro. Porque como eu vou me colocar no lugar do outro, se nem eu sei como eu me comporto, se nem eu sei como eu me sinto, se nem eu sei como agir e reagir com esse turbilhão que fica em mim. Então, é preciso, o primeiro passo, o autoconhecimento. E assim você, com certeza, vai reconhecer os seus sentimentos. Às vezes você pode nem reagir, mas você sabe exatamente o que você sente, você consegue reconhecer. Né? Outra coisa que ele fala é que a verdadeira compaixão significa não apenas sentir a dor do outro, mas também sentir-se motivado para ajudá-lo. A gente fala muito de dó, né, Francilene? Quando você dó, você acaba dando ré. Então, não é sobre isso, é você se perguntar sobre como você pode ser útil, como você pode contribuir com a dor do outro, né? De que forma você pode ser útil mesmo. Não ficar só se lamentando, só ter compaixão e ficar nisso mesmo. A gente precisa ter ações. Nós somos um movimento, né? Nós precisamos nos mover. A gente não pode ficar sempre só passivo. Quando eu tenho só uma compaixão, não faço nada, não busco me motivar para ajudar alguém, eu estou na minha zona de conforto. Aí, diante de tudo isso, pode vir alguém falar assim, mas isso tudo é só na teoria. Meu filho, filho de Deus, enquanto você ficar no seu sono profundo, você realmente não vai sair da sua zona de conforto. Você não vai sair da teoria. A primeira coisa que você precisa é do conhecimento, porque é o conhecimento que te liberta. Depois, quando você tem o conhecimento, você tem o poder de decisão nas suas mãos. Aí, com o conhecimento, você começa a se avaliar. Aí tem o autoconhecimento. Aí você começa a ter discernimento. E, através disso, você precisa ter a sabedoria para aplicar. Então, é todo um processo, de fato. Às vezes, eu posso gerenciar uma emoção que, para mim, já foi muito desafiadora. É de glória em glória mesmo. Não é um salto quântico, assim. Né? Você começa a gerenciar o que mais te desafia. Porque senão você vai sair perdendo o controle todo o tempo. Isso, de fato, não é nada inteligente. Então, ele fala de pensamentos extintos, ele fala de estados psicológicos e biológicos e de diversas formas de agir. Né? Então, ele fala das emoções primárias, como a ira, como a tristeza, como o medo, como o prazer, como o amor, como surpresa, como o nojo. Então, só que a mente emocional ela é muito mais rápida do que a mente racional. Então, é preciso a gente entender os pilares da inteligência emocional, que são justamente o que a gente acabou de falar. Conhecer as nossas emoções, controlar as emoções, ter essa automotivação, ter a empatia e saber nos relacionar, né, interpessoalmente, né, as habilidades mesmo sociais. Então, basicamente um resumo assim do que o Daniel Goleman fala para a gente sobre as emoções. E aí, Francilene, você complementa aí para a gente. Esse tema, né, que ele aborda, a inteligência emocional, é bem interessante, né?
já teve a tarefa de não sei se esse ano, do outro ano, que eu já li esse livro, né? Não, escutei esse livro, na verdade, sobre a inteligência emocional. Então, é um tema muito pertinente, que sempre é colocado nas palestras que a gente escuta, nas mentorias, né? Se fala muito dessa questão da inteligência emocional. E eu vejo a necessidade do autogoverno, do autocontrole, do autoconhecimento, para que você possa realmente ter esse domínio das situações, nas ações em que parece que dá vontade de explodir, mas você precisa realmente, quando você tem esse autoconhecimento, você tem esse autocontrole também das emoções, das interpretações do que o outro disse ou do que o outro quis dizer. Porque, às vezes, né, no mundo que nós vivemos, está todo mundo à flor da pele, né? E ninguém pode dizer nada que é interpretado de todas as formas, e uma questão pequena, né? Geram, às vezes, um grande conflito por falta por questão da má interpretação da realidade, da má interpretação do sentimento, e aí vira um caos, dependendo da situação. E esse tema é algo que deve ser trabalhado já com as crianças desde pequena, trabalhado nos ambientes com as pessoas, né? Porque, segundo ele, hoje se contrata as pessoas pelo o seu conhecimento técnico, mas é demitido por essa falta de inteligência emocional, porque as pessoas não sabem se relacionar, né? Então é necessário estudar sobre isso, é preciso ter conhecimento sobre isso para, como você falou, depois aplicar, e vem o discernimento, e isso se torna sabedoria quando você coloca em prática, né? E às vezes um padrão emocional que você aprendeu, você pode mudar, porque, segundo ele, se fala muito dos 4 temperamentos, né? Mas um temperamento não é um destino. Você pode mudar os seus padrões emocionais que foram aprendidos, né? Então, dá para mudar com conhecimento, com autoconhecimento, e você vai adquirindo esse autocontrole. Como você diz, não é que nós não vamos nos irritar com as coisas, não, nem vamos agora aceitar tudo, não, de jeito nenhum, mas a inteligência emocional aponta para saber lidar com as questões sem explodir desnecessariamente. Já diz na palavra, né, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha sobre a sua cabeça, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, às vezes tem alguns momentos que é preciso realmente ser mais enérgico, mas não ofender as pessoas porque você interpretou mal. Ah, mas é porque eu sou assim, porque eu sou colérico, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não é um destino. A gente pode mudar os padrões emocionais. E é importante essa questão quando ele fala também do saber ouvir, né? Do aprender a ouvir as pessoas, porque diz que escutar é uma aptidão que mantém os casais juntos. Escutar é uma aptidão que mantém as pessoas juntas, saber escutar o outro. E ele diz que a audição real, ela significa ouvir a pessoa até o fim. E depois responder em diálogo mútuo, não só querer falar, mas você saber ouvir até o fim. Se precisar dizer alguma coisa, às vezes nem é necessário, às vezes a pessoa quer só ser ouvida, quer só que você me escute, né? E é importante essa questão, saber o real significado de ouvir o outro, de escutar. E é importante isso aí, né? Saber entender a questão do conhecer o outro, entender o sentimento dos outros, e isso está muito ligado à nossa capacidade de interpretar canais não verbais, não só o que a gente escuta, mas saber interpretar também o sentimento dos outros, como o tom de voz, os gestos, as expressões, os sinais faciais. Então, estudar sobre inteligência emocional é muito urgente para os nossos tempos, para os nossos dias, para quem tem um cargo de liderança, para quem está à frente de algum grupo, de pessoas que precisam ser liderados, para a gente que é professora, para a gente que lida com pessoas, porque qual o nosso propósito se não lidar com gente, né? Como a gente já escutou falar muito, que Deus gosta de gente, e Ele gosta, e a gente precisa gostar do que Deus gosta, que é gente. Então, saber lidar com pessoas é muito importante, saber entender o sentimento dos outros.
E quantas vezes nos nossos impulsos, às vezes nós agimos mal, agimos de forma errada, agimos grosseiramente com pessoas que talvez nem precisavam ter tudo aquilo, né? Então, saber ter compaixão do outro, como você falava, essa questão da compaixão, não ter pena, mas a compaixão é onde eu posso ajudar, aonde eu posso ser compassivo com o erro dele tipo assim, saber as limitações do outro também, porque nós exigimos demais às vezes, né? Nós criticamos demais, e como você falava aí, que criticar, quando você critica, mais difícil fica para a pessoa mudar, né? Crítica não faz mudar a Sim. pessoa, né? Então, eu acho, assim, bem pertinente esse tema e necessário para os nossos dias estudar sobre isso. Eu que sou professora, tenho filhos também, eu trabalho muito, assim, depois de ouvir sobre isso, porque eu também não conhecia esse termo, inteligência emocional, muito sobre essa questão do autocontrole, isso já foi nesses tempos aqui dessa mentoria. Então, eu trabalho muito isso com os meus alunos. Hoje, eu escutando ele, o Daniel Goleman, numa entrevista, ele não fala muito o português, bem difícil, mas eu entendi na parte quando ele falava da sala de aula lá de uma professora que ele visitou e que as crianças estavam lá concentradas. E ele fala dessa questão da respiração, do fazer isso com as crianças, do trabalhar o autoconhecimento delas e tudo. Então, eu digo, que bom, palmas para mim, porque eu trabalho isso com meus alunos e eu vejo que tem efeito fazer aquele momento de início da sala, meio que um boot deles eu faço com eles e assim, ele já sabe, tia, a gente não fez a oração ainda, só que não é aquela oração decorada, mas ali para o momento, trabalho essa questão da capacidade e tudo. E eu vejo o quanto eles respondem a isso, sabe? E já estão habituados ali, e aí eu mando respirar fundo, essa questão da atenção ali, de ficarem concentrados por um tempo, e eu vejo que é muito interessante. E eu trabalho muito com eles essa questão. Nós temos uma aula de religião na sexta-feira, inclusive amanhã eu vou ter com eles o primeiro momento da aula. Eu trabalho muito essa questão do autogoverno, do autocontrole, dos princípios com eles, e assim, eu vejo o quanto eles gostam, e para eles é novo, assim, porque a maioria, né, as famílias não trabalham essas coisas, e eu vejo o quanto isso é importante, eu ter esse conhecimento e transmitir isso para eles, porque talvez eles terão uma outra professora, não sei, que talvez não tenha esse conhecimento, mas eles já estão plantando essa sementinha na vida deles, eu falo isso. Quando eu converso com eles, eu sempre falo para o futuro também, ó, vocês serão adultos e precisam. Aí eu falo essa questão do autocontrole, quantas pessoas agem e fazem o mal porque não aprendem a controlar isso, não aprendem a respirar fundo, sabe? E eu vejo que isso surte efeito. E hoje, eu escutando ele falando, eu digo, opa, então eu tô fazendo algo bom com eles, assim, com as crianças, né? Então, eu acho que é isso. Deise, é muita coisa importante, assim, para se aprofundar nesse tema, né? Os códigos que ele transmite a respeito disso, o livro que ele escreveu. Então, é muita coisa boa para se aprofundar, para aprender para si e ajudar os outros, né? Sim, com certeza. Você vê que a inteligência emocional é tão necessária, né, Francilene, que não são as empresas que quebram. Não são as empresas que quebram, são as emoções mesmo, somos nós que quebramos antes, pela nossa não inteligência mesmo. A gente ainda falando da empatia, a essência da empatia é justamente perceber o que as pessoas sentem sem elas dizerem. A sensibilidade por uma linguagem não verbal, né? Porque a gente também se expressa dessa forma. E você ter o cuidado, né? Essa empatia de se colocar mesmo no lugar do outro, sem que elas digam nada. Então, a gente precisa, de fato, como tudo é treinável, a gente precisa, sim, treinar. Tem tanta literatura sobre isso para nos ajudar, né? Se a gente não buscar, de fato, a gente vai ficar na zona de conforto, no sofá, no sono profundo, né? Não buscando essa melhora de nós mesmos e só cuidando da vida do outro, só apontando, né? Então, a gente precisa, de fato, prestar atenção em nós mesmos, reconhecer os nossos sentimentos,
né? E mesmo que a gente não reaja, como que a gente lida com aquilo internamente? Está nos fazendo mal, né? Está nos deixando entalados. De algum modo, a gente precisa processar, a gente precisa converter essa energia, a gente precisa saber canalizar e para que ela tenha um destino, um fluxo, um destino saudável, né? Tanto para a gente quanto para o outro, porque a gente não só quando a gente afeta o outro, a gente acha que a gente está ali se dando bem, não, eu preciso, não, mas a gente está se afetando também, né? E aí o que fica é justamente a nossa atitude. Então a gente precisa ter a inteligência emocional para tudo, né? Em todos os momentos. Não só para agir, mas para falar. E sim, tudo que nos afeta, de fato, não nos faz bem. Mas é um desafio. A gente está aqui para a gente se desafiar de algum modo, para a gente ir melhorando aos poucos. E eu acho que isso que é vitorioso. A gente saber que a gente está em busca disso, está em busca dessa melhora, está em busca desse autoconhecimento. Para a gente conseguir a plenitude, claro que vai demorar muito tempo, mas não é sobre chegar lá, é sobre esse caminho, é sobre esse processo. E eu sei que é isso que Deus vê em nós. Ele vê o nosso caminhar, ele vê o que a gente está fazendo, né, para essa melhora. É isso que ele reconhece, de fato. Então, como até uma tarefa, né, eu deixo aqui essa autoobservação, né? A gente observar o que o nosso ego está fazendo, né? O que anotar todas as coisas que têm nos emburrecido, na verdade, né? E nos colocado no modo egocêntrico. Então, a gente precisa avaliar o que o ego está fazendo. Porque, na verdade, quando eu não quero reconhecer, é porque a gente está se escondendo por trás desse ego. E entender como a crítica, como o elogio nos afeta, reconhecer quem nós somos, porque se nós sabemos quem somos, se nós sabemos que Deus já nos aprovou, a gente não precisa da aprovação do outro. Porque se a gente tem essa necessidade de aprovação, a gente vai desmaiar na reprovação, né? Então, Deus já nos aprovou, né? Então, a gente precisa ter essa nossa identidade muito ativada, porque senão tudo vai nos afetar. Não é só a crítica, é o elogio também, porque a gente vai ficar dependente dele. E não é por aí. A gente entende que quando o elogio, ele é o feedback pelas coisas que a gente faz. Simplesmente isso, sem enaltecer o nosso ego. Então, a gente precisa ter esse controle. Então, como tarefa, é essa autoobservância que a gente pede, estudar mais sobre a inteligência emocional, anotar o que tem sido dor na nossa vida, né? E a gente lembrar o seguinte, que a gente precisa estar em contato com a dor, né? A gente precisa entender que se a gente não tiver contato com ela, ou com essas coisas desagradáveis, tudo isso vai nos dominar. E a gente precisa ter o controle da situação para que a gente domine. Então, se a gente conversar com a nossa dor, a gente vai aumentar a nossa resistência, né? Porque a resistência é esse confronto com a dor. E essa dor revela o nosso nível de maturidade. Então, a gente, claro, que a gente precisa fazer o que a gente não gosta para a gente realizar o desejo da nossa alma. Então, a gente precisa estar de frente com tudo isso que nos tira da nossa zona de conforto. Então, é isso. Lembrar que a gente precisa estar sempre em movimento. Sempre. Sempre em movimento. E é nesse mover que Deus vai agir. E eu gostei muito desse tema. É um tema que me interessa muito, porque eu acho que é dessa forma que eu consigo me fortalecer em vários desafios, em vários aspectos da vida. E se não fosse por conta dessa inteligência emocional, claro, às vezes falha, certamente eu teria sido muito pior. Então, eu acho que essa busca constante, essa busca incessante é que vai nos moldando.
E é esse o meu recado para todos vocês. Uhum. E é isso, Helene. Eu gostei muito, eu gosto muito desse tema. Também. E eu acho que a gente vai aprofundando e vai se fortalecendo de fato. E Pois eu agradeço é, mais uma vez, mais uma modelagem, mais um aprendizado. Simplesmente colocando em prática à medida que a gente se depara com as circunstâncias, com pessoas. Isso uhum. acaba mostrando quem somos, nós temos que ficar muito atentos às nossas reações, porque são elas que mostram quem somos, são elas que mostram o que precisamos cuidar em nós. Né? Então, eu sempre reforço isso, porque é essa leitura que a gente tem que fazer. Como a gente reage sobre tudo, que é onde está o ponto delicado da história. E é isso. Até a quinta-feira que vem, com mais uma modelagem. E muito obrigada pela presença e pela parceria. Obrigada aí, Deise. Só para finalizar, para o bem ou para o mal, quando são as nossas emoções que dominam o intelecto, o intelecto não pode nos conduzir a lugar nenhum. Então, não podemos deixar as emoções nos dominar, né? Então, todo mundo é preciso realmente buscar o autocontrole. E mais do que nunca, na geração que nós estamos, nós precisamos realmente dominar. As emoções não podem dominar os nossos ambientes, a gente precisa agir de forma racional em muitas situações, e até mesmo para ajudar aqueles que têm que estão um pouco em dificuldade nesse sentido. Então, é preciso realmente buscar também o autoconhecimento, saber aquilo que te aborrece, situações, para que você, nessa situação, você possa realmente buscar esse autocontrole. Então, eu agradeço também pela sua parceria, Deise. A Roseni entrou aí. Obrigada, Roseni. E a todos que entraram, a Dicilene e outros também. E fiquem todos na paz de Deus. Busque sempre a meditação, porque ela nos ajuda a ignorar as distrações e a enfocar nossa atenção no que realmente nós queremos. Então, é preciso realmente buscar também esse autoconhecimento através da meditação, refletir sobre as situações, aquilo que te deixa mal, e trabalhar nesses aspectos, para que você não se deixe levar por emoções que às vezes nem era tanto aquilo e às vezes nós não nos controlamos. Então, fique na paz de Deus, que Deus nos proteja, e quinta-feira, se Deus nos permitir, estaremos de volta. Obrigada a todos, obrigada a Roseni, chegou atrasada, mas pode assistir de novo, tá bom? Tudo de bom para vocês. Grande beijo, gente. Boa noite. Tchau, Rose. Beijo. Depois vocês assistem lá no YouTube. Beijo. Tchau, Francilene. Tchau, Deise.